da Argentina, o que faz com que ele seja o primeiro presidente anarcocapitalista do mundo, e também o primeiro presidente libertário do mundo, o que significa que ele defende a propriedade privada acima de tudo, ele defende o sistema de livre mercado, ele defende a diminuição do Estado até o tamanho zero, idealmente. É claro que ele não vai diminuir o Estado até o tamanho zero, porque existem vários impedimentos para isso, mas ele tem um discurso anarcocapitalista libertário. O que eu acho disso? Então muitos anarcocapitalistas devem estar comemorando, devem ter ficado felizes que ele ganhou, e qual é a minha posição? Porque, como vocês sabem, eu sou libertário e anarcocapitalista, no sentido de que eu considero que o sistema que o anarcocapitalismo propõe está correto. Porém, eu também não me considero um defensor, ativista do anarcocapitalismo, ou seja, eu não estou tentando fazer com que o anarcocapitalismo aconteça, eu não preciso que o anarcocapitalismo aconteça, porque a ética libertária não depende do anarcocapitalismo, pois ela pode ser implementada de outras formas também, pelo agorismo, pelas trocas de vontade, pelo mercado. Ela já está implementada. Na verdade, todas as pessoas, seja você comunista, socialista, liberal, libertário, conservador, você usa propriedade privada, você tem propriedade privada, você tem o seu celular no bolso, você não entrega o seu celular para outra pessoa, se ela pedir, você não dá a sua carteira para outra pessoa, você não dá o seu dinheiro para outra pessoa, então todos defendem a propriedade privada, pelo menos a sua própria. A diferença é que os socialistas querem socialismo para os outros e capitalismo para mim. Todo mundo quer capitalismo para si próprio. Mas eu não preciso que o anarcocapitalismo aconteça, que o Estado acabe, porque a ética libertária e a propriedade privada estão se implementando, estão cada vez mais presentes na vida das pessoas, cada vez mais imunes à interferência estatal, e não tem nada que ninguém possa fazer em relação a isso. É inevitável, pelo avanço tecnológico, pelo avanço do capitalismo, pelo avanço do tecnocapitalismo, pelo avanço do capitalismo tecnológico turbinado pela tecnologia, protegido pela tecnologia, protegido pela criptografia. É inevitável, impossível o capitalismo parar e a propriedade privada parar. Existem algumas aberrações hoje, que são tentativas de socialismo, mas são apenas aberrações e elas também colapsam. Por exemplo, a Argentina era um país que estava indo no caminho do socialismo. E agora? Essa é uma outra pergunta também. Com o Milei eleito, a Argentina vai mudar o seu rumo? Ela vai se tornar um país mais capitalista? Vale a pena mudar para a Argentina? Né? Todas essas perguntas as pessoas devem estar se fazendo agora. Então, em primeiro lugar, as pessoas têm uma visão da política muito como se fosse futebol. O meu time ganhou, o meu candidato ganhou, então eu vou comemorar, então eu vou xingar o adversário, então eu vou gritar pela janela, igual um animal, e bater com as coisas, com a panela na cabeça e comemorar. Então nós deveríamos estar comemorando, eu estou comemorando, eu estou muito alegre, eu estou pulando aqui, festejando carnavalescamente, e a resposta é não. A minha vida pouco é afetada pelo fato do Milei ter ganhado. Pouco a minha vida é afetada. A única coisa que eu acho que é muito positiva sobre isso é que agora os argentinos provavelmente vão ter menos aumento do Estado, menos interferência do imposto. Provavelmente o Estado vai ser menos socialista. Só que o motivo também pelo qual o Estado vai ser menos socialista não é por causa da liberdade, e também não é porque o anarcocapitalismo vai acontecer e está se aproximando. Então eu vou explicar isso. Em primeiro lugar, o anarcocapitalismo ganha com isso, não porque ele não tem mais chance de acontecer agora, que o presidente é anarcocapitalista. O anarcocapitalismo é a ausência de Estado. O presidente é um político, ele faz parte do Estado. Ele não pode tomar medidas anarcocapitalistas, porque a medida anarcocapitalista é o Estado acabar. E essa medida não vai acontecer. Ele não pode fazer parte do Estado e acabar com o Estado. E mesmo que ele quisesse, ele não poderia, porque ele faz parte agora de um mecanismo onde ele é pago para estar lá, ele é pago para fazer certas coisas ali dentro, onde tem um sistema, um organismo social que evoluiu por milênios, chamado Estado, que mantém e permite que ele permaneça lá, trabalhando como político, como presidente, cumprindo o seu papel onde ele serve o Estado, e não o contrário. Agora, ele vai diminuir? O Estado, claro que vai. Só que não vai diminuir o Estado contra a vontade do Estado. O próprio Estado ganha com isso. Por quê? Porque o Estado não pode ser completamente totalitário, sugar todos os recursos, destruir completamente a economia, destruir completamente a vida das pessoas, destruir completamente o mercado, destruir absolutamente todo o sistema de funcionamento da economia humana, que é o mercado e o capitalismo. O Estado não vai destruir isso completamente. Por quê? Porque ele vai morrer junto. Se o parasita destruir o seu hospedeiro, o parasita morre. Então, o parasita não vai matar o seu hospedeiro. Ele precisa que o hospedeiro permaneça vivo. Ele precisa que o mercado tenha uma certa saúde. Ele precisa que o mercado tenha uma certa liberdade. Ele precisa que os indivíduos tenham uma certa liberdade. E o Estado vai manter essa certa liberdade até um certo ponto para que os indivíduos e o mercado continuem funcionando, para que o parasita possa parasitar, para que o Estado possa cobrar impostos, para que o Estado possa tirar o recurso de algum lugar. Afinal, o Estado não produz nada. A produção vem de trocas voluntárias. Quando um indivíduo produz alguma coisa, vende para o outro, faz uma troca voluntária, onde o indivíduo A prefere o recurso do indivíduo B e o indivíduo B prefere o recurso do indivíduo A, que é o que a gente chama na escola austríaca de preferência inversa, que acontece numa troca voluntária, o que significa que o valor marginal dos dois recursos trocados aumenta, ou seja, em toda troca voluntária o valor total aumenta. E é por isso que o capitalismo, que é a realidade onde nós vivemos, não importa se tem Estado ou não tem, o capitalismo é a realidade onde nós vivemos, é um sistema onde a riqueza aumenta. A riqueza total está constantemente aumentando porque vivemos num sistema capitalista. E se não vivêssemos num sistema capitalista, a riqueza total não aumentaria, como não aumenta mesmo nos países socialistas e diminui. Como os países socialistas como Venezuela, Cuba, União Soviética, etc. E tem um bando de jumento, de animal, que tem a coragem de defender isso hoje. Só que também o público deles está completamente relinchando em uníssono, uma grande sinfonia de relincho. E tá aí, isso aí tá dando view aí, esse bando socialista.
Então, o anarcocapitalismo não vai acontecer. Você pode torcer com seu time de futebol, com uma bandeira amarela e preta, torcer pro anarcocapitalismo. Isso é uma grande vitória pro anarcocapitalismo? Não, não é. E mesmo que fosse, também não importa. Porque o Estado existe por causa de uma vulnerabilidade do mercado. O mercado é vulnerável a uma imposição da força centralizada. Na verdade, o Estado existe graças à vulnerabilidade do Estado. Se alguém quiser chegar lá e falar, acabou o Estado, tá, vai todo mundo pra casa, vai todo mundo embora, a vulnerabilidade continua existindo. Vai chegar outro grupo ali e vai tomar o lugar do Estado, outro grupo armado. Como em comunidades aí, facções tomam o lugar do Estado, né? Então não é uma grande vitória para o anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo não vai acontecer por causa disso, e isso não vai contribuir que o anarcocapitalismo aconteça, isso vai contribuir com a evolução econômica da Argentina, sim, provavelmente vai evoluir mais, vai crescer mais economicamente. Pode valer a pena se mudar para lá? Pode, talvez, possa, mas daí também, outro problema com políticos liberais e libertários é que eles fazem uma medida pró-liberdade, pró-mercado, e diminuem a interferência do Estado em alguma extensão, só que essas medidas podem ser desfeitas com a mesma facilidade que são feitas. Então o Estado pode usar o liberal para simplesmente levar o povo a acreditar, rejuvenescer a crença do povo no Estado, rejuvenescer a cultura estatista e rejuvenescer principalmente, na verdade, a economia do país para que o Estado possa continuar saudável. Isso não significa que o mercado vai prevalecer, que o Estado vai diminuir, que o Estado não vai voltar a crescer depois. Pode ser um efeito mola também, que o Estado cresce, vai para a esquerda, depois diminui, vai para a direita. Existem 4 camadas em que um político defende suas ideias. A primeira é a camada do discurso. Então, é importante você dizer também, o governo do Milei é um governo anarcocapitalista? Não. É um governo libertário? Também não. Porque o governo precisa passar por 4 camadas. Uma é a camada do discurso. O candidato tem um certo discurso. Por exemplo, tem um maluco que se veste de templário na Paulista, que já no discurso já tá tudo errado, imagina, e tem gente defendendo ele pra política, né? Ele já tá no discurso, ele já tá dizendo que vai ser um ditador, imagina o resto. Então existe o discurso, depois existe a intenção. A pessoa pode ter um certo discurso e ter uma outra intenção. Depois da intenção vem a ação, se você realmente vai fazer o que você tem a intenção de fazer. Por exemplo, dizem que o Bolsonaro não pôde fazer as coisas que ele queria, que tinha uma oposição, que o sistema não deixou. E em quarto lugar, além de fazer, ainda tem um efeito que aquilo vai ter a longo prazo. O que você fizer pode ser desfeito depois. Pode ser só uma ferramenta do Estado para ludibriar as pessoas. Olha aqui, estamos trazendo liberdade, mercado, e depois vai ser tudo desfeito, porque é tudo na base da canetada. O Estado pode fazer e desfazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, pela canetada. O Milei também não foi colocado lá à toa. É claro que a elite corporativista, as corporações em união ao Estado, têm interesse desse rejuvenescimento. Então o Estado faz uma autofagia. O governo estava podre, o governo estava um lixo, um bando de animal, de sanguessuga, socialista, um bando de funcionário público, vagabundo, que não faz nada, que não produz nada, suga os recursos do país inteiro. Você trabalha para sustentar o funcionário público. E aí o Estado, então, devora as suas próprias partes podres, numa autofagia, devorando os seus próprios pedaços carcomidos e podres, para então rejuvenescer e voltar com mais força, com mais capacidade de parasitismo e com mais união aos corporativistas. Afinal, o Estado tende a se unir cada vez mais ao corporativismo, porque o corporativismo tem as vantagens de uma empresa privada, as vantagens do mercado. Ele pode produzir produtos, ele pode vender produtos. Uma corporação, uma grande empresa, pode produzir, pode vender produtos e podem usar o Estado para eliminar seus concorrentes, para manter os seus monopólios, para manter seus oligopólios. Então, existe uma simbiose de parasitismo entre os corporativistas e o Estado. E o Estado e o corporativismo se tornam cada vez mais unidos e menos distinguíveis um do outro. O Estado também não é feito das pessoas que o compõem. O Milei é o presidente, agora ele é o Estado? Não, ele não é o Estado. Em quem é o Estado, então? Na verdade, ninguém é o Estado. O Estado é um organismo social feito da união de todas as partes que o compõem e feito também do espaço que ele ocupa como parasita do mercado, como monopólio da força, porque o Estado é um monopólio do uso da força, como aquele que suga os recursos do mercado por trocas involuntárias. Lembra que trocas voluntárias produzem valor, então trocas involuntárias da mesma forma sugam valor. E o Milei é só uma parte agora desse organismo. Ele não vai controlar o organismo. Uma célula não vai controlar o corpo. Um neurônio não vai controlar o cérebro. É simplesmente impossível isso acontecer. Uma célula de um organismo não controla o organismo inteiro. E o Milei não vai controlar o Estado. Se você está esperando que ele vai ser o messias do anarcocapitalismo, que ele vai usar um manto amarelo e preto e uma coroa, principalmente os ANCAPs aí que amam monarquia, que ficam aí fantasiando, e vai ser a monarquia anarcocapitalista. Não vai. Não vai. Ele é um peão do sistema que vai fazer algumas coisas que o sistema quer que sejam feitas, pela questão da autofagia, do sistema devorar pedaços podres de si mesmo para se rejuvenescer. E é para isso que ele tá ali, tá? Ele não tá ali para servir ao mercado livre, ao algoritmo. Ele pode facilitar o algoritmo, pode se tornar mais fácil em alguns pontos, ou pode se tornar mais difícil. Teve gente aí do MBL que foi eleita, que se diziam liberais, e as primeiras coisas que aprovaram ali foi punir sonegadores. Então ele pode tornar o algoritmo até mais difícil. O algoritmo que é a verdadeira implementação da ética libertária, porque o algoritmo, sim, é um movimento que surge do mercado. É um mercado afirmando a sua independência, a sua imunidade do Estado, e isso é o algoritmo. Já o governo do Milei, não, é um movimento que surge do Estado. Ele faz parte do Estado. Ele está ali como atividade do Estado, onde o Estado tem um certo interesse, está usando ele como ferramenta para esse interesse.
O Estado não é... As pessoas que o compõem, ele é um organismo próprio, ele tem interesses próprios, apesar de não ser uma pessoa, ele tem um propósito, ele é um organismo que evolui para cumprir um certo propósito, para uma finalidade. Assim como as garras do tigre têm a finalidade de cortar a presa, os dentes têm a finalidade de mastigar carne, as pernas têm a finalidade de correr e capturar a presa. O Estado é um organismo social e ele tem finalidades nos seus mecanismos. Seus mecanismos cumprem finalidades e usam os indivíduos para cumprir essas finalidades. O Estado precisa de uma certa saúde, o Milei está ali para garantir essa certa saúde. Porém, as ideias libertárias de anarcocapitalismo vão alcançar mais pessoas, as pessoas vão olhar para o Milei e vão falar, então existe esse anarcocapitalismo aí, e se der tudo errado, o Estado também bota a culpa no anarcocapitalismo. Ah, tá vendo aí, não funciona. Sendo que não tem nada de anarcocapitalismo ali. Aquilo ali é o Estado, é um político. Não é nem o mercado, não é nem o mercado regulado, é puro Estado. E aí, se der errado, a culpa é do anarcocapitalismo, né? Que também é uma asneira completa, mas a elite pode usar isso também pra colocar essa culpa. Então é isso que eu acho sobre o Milei. Foi bom ou ruim? Eu acho que foi bom. Melhor ele ter ganhado do que o socialistão lá, que podia ter levado a Argentina pro fundo do esgoto completo, como é a Cuba e Venezuela, que são lixo, porque o socialismo é um esgoto, é um esgoto mental do estudo das pessoas que defendem o socialismo, que parece que tem um esgoto dentro da cabeça, e é um esgoto na vida real. Aliás, antes fosse um esgoto, né? Um genocídio. São pessoas miseráveis morrendo. Então é isso. Essa é a minha opinião. Coloque sua opinião nos comentários também, vamos trocar ideias, vamos debater. Muito obrigado e até a próxima. Javier Milei